Bom dia, pessoal. Bom, primeiro agradecer novamente ao Guilherme pelo convite de passar um tempinho com vocês aqui. E antes da gente falar de como aconteceu essa primeira transação imobiliária aí registrada em blockchain, primeira, segunda, terceira, né, Hugo? Tá. Eu vou contar um pouquinho, rapidamente, do que é blockchain na visão de negócios. Como é que a gente enxerga e por que a gente entende que blockchain pode me ajudar muito em transações de negócio. E aí o grande exemplo vai ser uma transação imobiliária, que não deixa de ser uma transação de negócios, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar, imaginar, quando a gente começa a pensar em blockchain, é quem é minha rede de negócios. É uma tecnologia que nasceu para trabalhar em rede, trabalhar na integração dos meus parceiros, da minha cadeia, né, dos meus até mesmo concorrentes. Então, com quem que eu faço negócio? Com quem que eu faço transações? E o que dentro dessa rede tem valor para mim? Qual que é a riqueza que eu quero controlar, gerenciar dentro dessa minha rede? Essas são as duas primeiras perguntas. Por aí que começa a dar norte para a gente se faz sentido eu pensar em blockchain. Como toda tecnologia, blockchain não é a solução universal para tudo, mas tem alguns tipos de problemas que fazem muito sentido, normalmente os que estão envolvendo uma rede de negócios. Se a gente fala de alguma coisa que tem valor, aparece para a gente o conceito do ativo. Então, o que a gente entende como ativo? Né? Vocês vão achar por aí também na literatura com o nome de asset. Vocês conhecem isso melhor do que eu. Né? Gerenciamento de ativos, gerenciamento de assets. Podem ser os ativos físicos, tangíveis, uma casa, um carro, um container, ou os intangíveis. Nos intangíveis, a gente costuma separar em 3 famílias. Os financeiros, então uma garantia, um depósito bancário, uma ação, uma hipoteca, um financiamento, são ativos financeiros. Os intelectuais, uma patente, uma letra de música, um poema, um documento, um contrato. E os digitais, uma música, um vídeo, essa apresentação aqui. Isso aqui é um ativo, eu poderia botar na internet aí e cobrar R$1 de cada um que fizesse download. Talvez eu ganhasse mais do que o salário, né? Tudo isso é ativo, tudo isso tem sentido a gente controlar. Obviamente, dinheiro também é um ativo, só que dinheiro tem umas características um pouco diferentes. Dinheiro tem umas características únicas, né? Começando com o fato dele ser anônimo. Se eu pegar uma nota de R$10, eu não consigo provar que aquela nota é minha, é de quem estiver portando ela. Então, a gente costuma tratar dinheiro com uma forma um pouco diferente. Além do que, também, quando a gente começa a falar de dinheiro e de moeda, a gente entra numa seara de regulação, que a gente vai envolver Banco Central, então a gente trata esse tipo de ativo de uma forma um pouquinho diferente. E a grande maioria dos projetos de blockchains hoje no mundo corporativo, no mundo das empresas, estão focando nos ativos tangíveis ou intangíveis e não em dinheiro. Ok? Bom, se eu tenho uma rede de negócios, onde eu faço alguma transação com um parceiro, e eu tenho alguma coisa de valor nessa rede, invariavelmente eu vou registrar. Aí vai aparecer para a gente o tal do livro razão, ou do ledger. Né? Ledger é um nome bonitinho aí para livro razão, livro contábil, livro de registro em inglês. É aquele livro que a gente vai registrar todas as nossas transações. Vocês percebem pelo desenho ali que a tecnologia não é muito nova, né? O livro razão, o livro de registro, é uma tecnologia que data de 1494. Muito de vocês aqui devem ter ouvido falar em Luca Pacioli, o pai da contabilidade moderna. Né? Moderna porque 1494 não é tão moderno assim. Mas até hoje funciona mais ou menos do mesmo jeito. E é aqui que nasce blockchain. Como é que eu crio um mecanismo técnico de garantir um registro imutável de transações? Porque o grande problema que a gente tinha até hoje em tecnologia, em computação, é que tudo que eu ponho no computador eu posso mudar, eu posso alterar, eu posso apagar. Então, como é que eu garanto que eu tenha esses registros de forma imutáveis? Que é fazer o que fazia aqui no livro. Cada transação no meu livro está gravada a tinta, então eu não consigo apagar. Se eu fizer uma transação errada, o que eu preciso fazer? Uma nova transação embaixo para compensar, né? Fazer um estorno, uma compensação da transação anterior. Eu junto numa página várias transações. Se eu mudar o nome de página e chamar de bloco, começa a aparecer a ideia do blockchain. E se eu amarrar uma página na outra, elas estão numeradinhas aqui, encadeadas uma na outra, para garantir que eu não possa colocar uma página a mais no meio ou tirar uma página do meio, eu criei uma cadeia, o chain. Então, blockchain nada mais é do que eu pegar transações, registrar num bloco e amarrar um bloco no outro, para garantir que as transações não possam ser modificadas. Esse é o conceito, bastante simples, bastante antigo, difícil de implementar até hoje. Blockchain trouxe um mecanismo técnico, usando criptografia, para garantir isso. Okay? Dentro desse livro, a gente vai gravar transações, mas também eu vou ter transações mais complexas, que para ela acontecer eu tenho cláusulas. Eu só vou vender o meu apartamento para o Ruben, que está aqui na minha frente, se ele me der um depósito de sinal de intenção de compra de R$10.000. E ele só vai comprar se eu entregar a minha certidão, que eu não tenho nada devendo em nenhum dos 10 cartórios da capital, e assim por diante. Então, tem um monte de condições, um monte de cláusulas. Isso a gente chama de contrato. Vocês conhecem esse assunto muito melhor do que eu. Né? E a gente vai ter como mapear esse contrato dentro da tecnologia, dentro do blockchain, para garantir que a execução do contrato seja sempre igual e seja validada pelos participantes da nossa rede.
O nosso mundo parece mais ou menos com isso aqui, né? Várias entidades fazendo negócio entre si, quem está comprando, quem está vendendo, quem está transportando, entregando, financiando, auditando. E cada um desses participantes registra as coisas, tem seus ledgers. Só que o que vai acontecer? Ao longo do tempo, essa informação tende a ser divergente, tende a ficar diferente, por N motivos. Uma mensagem não chegou direito do outro lado, um arquivo foi corrompido, alguém digitou um número errado, teve um ataque, uma falha ou uma fraude. Vocês devem conhecer pessoas aí na empresa de vocês que trabalham em áreas que ficam fazendo conciliação, reconciliação, batimento de informações, não tem? Isso é caro, é ineficiente e ainda é vulnerável. Se a minha rede está tão descontrolada da forma que cada um dos participantes tem valores e versões diferentes dos dados, eu inserir uma transação fraudulenta aí no meio, vai ser difícil de perceber. Então é aí que blockchain tenta vir ajudar a gente. Como? Primeiro de tudo, criando esse livro-razão único. A gente costuma falar que é a única versão da verdade. O que tiver nessa informação, nesse registro, passa a ser o único e todo mundo concorda com a mesma versão. Só que se eu implementasse isso com tecnologias tradicionais, onde estaria centralizado numa entidade, eu teria um outro problema. Todo mundo teria que confiar única e exclusivamente numa única entidade. E aí eu poderia ter uma falha, eu corromperia a rede toda, se essa falha acontecesse, se essa entidade caísse, e eu tenho ainda o problema de deixar alguém que todo mundo confia. Como é que a gente resolve isso? Com a distribuição. Eu vou espalhar os meus registros em todos os participantes da minha rede. Cada um passa a ter uma cópia. Exatamente o que a gente faz com o contrato de compra e venda, que eu assino em 3 vias. Uma comigo, uma com vocês, a terceira a gente põe no cartório. Porque nenhum de nós dois confiamos plenamente no outro. Para fazer uma compra, uma venda sem um contrato e sem uma terceira cópia. Eu já melhorei meu problema, mas eu acabei centralizando essa informação num único terceiro ponto. Então a gente vai distribuir isso mais ainda. Todo mundo que participa da nossa cadeia vai ter uma cópia. Isso me dá 2 garantias. Primeiro, tolerância à falha. Se acontecer algum problema na minha estrutura, na estrutura do meu parceiro, o resto da rede tem essa informação protegida. E o segundo, que é a confiança. Se todo mundo tiver uma cópia dessa transação, eu não vou ter como fraudar ela. Se eu pegar aqui no meu contrato de venda e mudar o valor de 10 mil para 100 mil, rapidamente a minha rede vai perceber que a minha versão está incorreta. Então eu consigo garantir confiança nesse cenário. Só que, além de tudo isso, é muito importante a gente ter permissionamento. Eu só posso ver as transações que eu tiver direito. Eu não posso ver todas as transações numa rede. Não é porque eu estou na rede que eu tenho direito de ver todas as transações. Eu só vejo aquelas que me interessam, que eu tenho autorização para isso. E além, mesmo a transação que me interessa, que eu tenho autorização para participar dela, nem todos os dados da transação eu tenho acesso. Depende ali da transação, vão ter informações que eu não preciso saber.